A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 27 e versículo de número 18 ao 23, que vai nos dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleasa, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dai-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleasa, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, e sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleasa, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Josué, ele foi designado como sucessor de Moisés. Era uma tarefa fácil, irmãos? Não. Nós sabemos que Moisés foi um grande líder, então grande era a responsabilidade de Josué. Mas o Deus que manda é o Deus que garante. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que ordena é o Deus que traz para a sua vida o que você precisa para viver os projetos dele. Declare comigo: o meu Deus traz a capacitação para que eu viva os projetos dele. O meu Deus traz a capacitação para que eu viva os projetos dele. Aqui você observa logo no versículo 18. Disse o Senhor a Moisés. Quem falou com Moisés foi quem? O Senhor, para não haver sombra de dúvidas. Deus deixou bem claro aqui para Moisés quem era o escolhido. Deus diz para você hoje: não vai ter sombras de dúvidas de que eu te escolhi. Não vai ter sombras de dúvidas que eu tenho uma obra, um chamado, um desígnio na sua história. Deus, ele vai começar a te apresentar, ele vai começar a mostrar que ele é contigo, porque quando Deus chama é assim, irmãos, não dá para ficar muito tempo no anonimato. Chegou uma fase na história de Josué, que Josué não era tão conhecido como ele estava sendo agora, apresentado como sucessor de Moisés. Ele era conhecido como Josué, que saía às batalhas, mas como sucessor de Moisés, não. Mas aqui havia chegado o tempo de Deus o apresentar. E eu quero lhe dizer uma coisa: está chegando o tempo de Deus te apresentar. Está chegando o tempo de Deus mostrar que a escolha dele na sua vida ninguém anula. Declare comigo: o meu Deus vai me apresentar, e o que ele tem comigo ninguém desfaz. O meu Deus vai me apresentar, e o que ele tem comigo ninguém desfaz. O Senhor falou com Moisés: toma Josué, filho de Num. Não é Josué, qualquer outro Josué, é o filho de Num. Eu vou te especificar, Moisés, para você saber claramente quem é a minha escolha. Porque quando Deus chama, quando ele tem um desígnio, tem um propósito, ele mesmo mostra de maneira detalhada quem é a pessoa. Quem Deus tem um chamado não se apresenta, é Deus quem apresenta. Quem apresentou, quem falou aqui, quem seria o sucessor de Moisés é o próprio Deus. Assim como Deus apresentou aqui a Josué, assim como Deus falou sobre Josué com Moisés, não se preocupe. Aonde você precisar estar, Deus mesmo vai te colocar, e ele vai te apresentar, e ele vai abrir as portas para você. Josué não precisou pedir oportunidade. Josué não precisou pedir para estar onde ele estaria. Guarde bem isso na tábua do seu coração: o que é para ser seu, Deus vai chegar até você. Só fique na posição. Você não precisa estar pedindo nada a ninguém. Deus vai chegar até você, o que é seu. O que nós temos que fazer, sabe o que, irmãos? Nos posicionarmos para receber, só isso. Obedecermos, termos fé, e o restante quem faz é Deus, porque o milagre quem faz é Ele. Então Deus deixa aqui bem claro: há uma escolha minha. Homem em que há o Espírito. Ou seja, o Espírito já estava em Josué. O Senhor diz para você hoje: o Espírito Santo está sobre a sua vida.
Você se acha incapaz, você diz, Senhor, eu não sei falar direito, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer aquilo que o Senhor me designou, mas Deus está dizendo para você hoje, o Espírito Santo já está sobre ti, o Espírito já estava sobre Josué, porque Josué era uma escolha de Deus. Quando Deus chama, ele reveste, viu? Quando Deus chama, ele capacita, como ele fez com Josué, ele faz contigo, minha irmã, ele faz contigo, meu irmão. Impõe-lhe as mãos, coloca as mãos sobre Josué, Moisés. Deus queria, irmãos, que todos contemplassem a escolha de Deus, certo? Isso aqui não era algo escondido. Isso aqui não era uma reunião ali somente entre Josué, Moisés e Eleazar, não. Era para todo mundo ver. Deus está dizendo, chega de anonimato. Chega de querer as coisas, guardadinho para ninguém ver. Eu vou te apresentar. Eu vou mostrar que foi eu que te escolhi, que eu sou na sua vida. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Eu quero que todo mundo aqui veja quem é o escolhido para ser o teu sucessor. Para que as pessoas, para que os filhos de Israel não duvidem, nem se levantem contra, com rebelião, quando você morrer, Moisés. Porque Josué me escolhe. Então, se Deus não apresenta, irmãos, os filhos de Israel iriam se rebelar contra Josué. Então Deus sabia, eu preciso apresentar, eu quero que seja diante de todos, eu não quero nada oculto. Você vai apresentar a ele, e à vista deles, ou seja, para todo mundo ver as tuas ordens. Tem pessoas, irmãos, que pensam que o que é de Deus fica oculto sempre, mas não fica. Você tem um tempo que passa pelo anonimato, talvez você tenha passado por esse tempo, e você tenha achado que vai ser assim sempre, Deus está dizendo, vai não. Eu só estou lhe preparando. Eu só estou lhe moldando, eu só estou lhe enchendo do meu espírito, para depois eu te apresentar. Você observa que quando Josué ele foi apresentado como sucessor de Moisés, irmãos, o espírito já estava sobre ele. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que sela. O Deus que chama é o Deus que traz a capacitação espiritual que você precisa para ver o propósito dele. Tudo que Josué precisava, ele já tinha. E Deus agora o estava apresentando. Põe sobre ele da tua autoridade. A autoridade que está sobre você, Moisés, não vai ser somente tua. Você não vai morrer com essa autoridade e o outro líder vai ser sem autoridade, não. Você vai colocar a autoridade que está sobre ti nele também. Por quê? Porque Josué seria também um homem cheio de autoridade. Josué não seria um líder fraco. Deus está falando com pessoas aqui de maneira muito clara, dizendo para você, eu estou lhe dando autoridade. Autoridade para você viver o meu propósito. Autoridade para você ver o meu desígnio na sua história, diz o Senhor dos Exércitos. De quem era o desígnio aqui, irmãos? De Deus. Como é na sua vida, como é na sua história. O Deus que designou aqui Josué para ser o sucessor de Moisés é o Deus que designa na tua história. O que ele tem na sua vida, ele dá autoridade para você viver. Muitas vezes não queremos viver os projetos de Deus, irmãos, porque nós agimos como se a capacitação viesse de nós mesmos. E aí a gente começa a dizer o que? Eu não sei falar, eu não sei, Senhor, eu não sei me expressar, eu não sei como é que vai ser. Escolhe outro, como o próprio Moisés fez, né? Quando o Senhor chamou a ele, mas nós entendemos aqui na história de Josué, na história também de Moisés, quando a gente lê, que Deus não chama a pessoa capacitada, não. Deus capacita para o propósito dele. Deus entrega aquilo que as pessoas que ele chamou precisam para ver o propósito dele. Então, quando Deus me chama para algo, eu não tenho que ficar me preocupando. Eu tenho que entender uma coisa, o meu papel é me posicionar. E o de Deus é me entregar autoridade, é me encher do Espírito Santo, é me capacitar para ver o projeto dele. Porque a capacitação não é sua, minha irmã. A capacitação não é sua, meu irmão, mas a capacitação é do próprio Deus. É o Deus que capacita, é o Deus que chama, é o Deus que garante, é Ele que está contigo.
Foi ele quem esteve aqui com Josué, e é ele quem está, meu irmão e minha irmã, com você. Versículo 20. Põe sobre ele da tua autoridade para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Era necessário Josué ter autoridade para quê? Para que toda a congregação dos filhos de Israel obedecessem a ele. Porque um líder sem autoridade, irmãos, ninguém obedece. E Deus bem sabia quem era o povo. Então Deus sabia que Josué precisava das confirmações, que Josué precisava da autoridade, que Josué precisava que as pessoas contemplassem que Deus estava com ele. Deus sabe do que você precisa, minha irmã. Deus sabe do que você precisa, meu irmão, e ele diz para você: eu trago para sua história o que você precisa, para que você possa viver o meu projeto de uma maneira excelente, para que você possa viver o meu propósito de uma maneira excelente, diz o Senhor. Através dessa palavra eu vejo o Senhor fortalecendo pessoas, entregando autoridade, para que você possa viver os desígnios de Deus na sua vida, porque você já está cheio do Espírito Santo, sim. Você já está cheia do Espírito Santo, agora você está recebendo autoridade e confirmação que Deus é na tua vida diante de todos, porque isso estava acontecendo na história de Josué. Não teria como os filhos de Israel duvidarem da escolha, do chamado, do desígnio de Deus na história de Josué. E assim é na sua história. Deus diz para você: não vai ter sombras de dúvidas de que eu te escolhi. Não vai ter sombras de dúvidas de que eu te chamei, que a capacitação que você precisa fui eu, Senhor, que te entreguei. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ser um excelente pastor, você pode ser uma excelente missionária, mas a glória é inteiramente de Deus, porque o Deus que capacitou a Josué, o Deus que capacitou a Moisés, o Deus que capacitou a muitos homens e mulheres na Bíblia Sagrada é o Deus que te capacita através dessa palavra. Tinha muita gente aqui com medo do chamado de Deus, com medo dos desígnios de Deus, porque realmente, irmãos, diante de algumas missões, a gente teme mesmo, porque somos seres humanos, certo? Mas você não pode deixar o medo te dominar. O que você tem que fazer é confiar que o Deus que te chamou, ele traz a garantia. Que o Deus que te chamou, ele vai te selar, ele vai trazer autoridade, ele vai colocar as palavras certas nos seus lábios. O que você tem que fazer é somente obedecer e seguir as instruções dele. Se ele te mandar ler Bíblia, lê Bíblia. Se ele te mandar orar mais, ora mais. Se ele te mandar louvar, louva. Se ele te mandar consagrar, consagra. Faz a tua parte, porque Deus já fez a dele. Já te encheu do Espírito Santo, porque você tá cheia. Você tá cheio, você tá aí achando que tá fraca. Você tá aí achando que está fraco. Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra para você: você tá cheia. Você está cheio do meu Espírito Santo como Josué. Agora você está recebendo autoridade e confirmação de que Deus é na sua vida diante de todos. Era isso aqui, irmãos, que era necessário acontecer na história de Josué. Deus, ele confirmar, ele testificar a escolha dele diante de todo mundo. E entregar autoridade para Josué não ser um líder fraco. Você não vai ser, minha irmã e meu irmão, uma líder fraca. Não, fraco não vai não. Porque o Deus que te sela com o Espírito Santo é o Deus que te capacita. É o Deus que entrega para você ousadia e intrepidez no Espírito. Você vai ser alguém que as pessoas vão olhar e vão saber que Deus é contigo. Declare comigo: eu recebo de Deus autoridade e confirmação de que Ele é comigo. Eu recebo de Deus autoridade e confirmação de que Ele é comigo. Quando olhamos para a história de Josué, irmãos, nós vemos que ele foi um líder excelente. Por quê? Porque a capacitação não vinha dele. Porque não era sobre a força de Josué. Não era sobre o poder militar. Não, irmãos. Era sobre um chamado. Era sobre um Deus que o chamou e o capacitou. Porque toda a honra e toda a glória é de Deus. Você pode pregar bem, cantar bem, pastorear bem, mas toda a honra e toda a glória é do Senhor. Porque a capacitação quem traz para a sua vida é Deus. Declare comigo: tudo na minha história é para a glória de Deus.
Tudo na minha história é para a glória de Deus. Não é sobre você, não é sobre a força do seu braço, mas é sobre o Deus que te chamou. Deus deixou bem claro: Moisés, eu escolhi Josué, filho de Num. Moisés, Josué, filho de Num, para não ter dúvida, eu vou lhe dizer logo quem é o pai dele, tudo direitinho. Que é para não ter dúvida de que eu o escolhi. O que Deus designou para você é seu, minha irmã. O que Deus designou para você é seu, meu irmão. Ninguém poderia tomar o lugar de Josué. Hoje Deus diz para você: ninguém toma o teu lugar. Hoje Deus diz para você: ninguém tira o que é teu. Porque eu, o Senhor, te capacitei para viver o que eu designei para a tua história. E o que eu designo ninguém anula. E o que eu designo ninguém desfaz. O desígnio de Deus era que Josué seria o sucessor de Moisés, e assim aconteceu, porque a palavra de Deus acontece como ele ordenou. A ordem de Deus, irmãos, acontece, ninguém pode anular. A ordem de Deus aconteceu na história de Josué e vai acontecer na sua. Hoje Deus disse para você o que você estava precisando para ver o meu propósito. Eu estou ajustando aí na tua... Eu estou ajustando aí na tua vida. Olha Deus ajustando a vida de algumas pessoas aqui para ver o propósito dele. Para ver os desígnios dele, para que o nome dele, oh glória, seja glorificado na tua história. Da mesma forma que Deus mostrou que ele estava com Josué, ele está mostrando que está contigo e que você não é a escolha dos homens, mas é a escolha dos céus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, da mesma forma que o Senhor escolheu a Josué. Eu tenho certeza que o Senhor escolheu a homens e a mulheres aqui, o Senhor está entregando para eles a autoridade. E o Senhor está mostrando, Pai, diante de todos que eles são a tua escolha. Porque o Senhor sabe, Pai, que tem pessoas aqui que precisam desta confirmação. Tem pessoas aqui que precisam ser respeitadas no chamado que o Senhor entregou para elas. E o Senhor vai fazer, meu Deus amado, que pessoas venham respeitar. O Senhor vai mostrar de maneira tão tremenda, mas tão tremenda, que não vão duvidar que foi o Senhor que escolheu teu filho, a tua filha. Obrigada pela capacitação. Obrigada, Senhor, porque tu és o Deus que chama, que garante quando o Senhor ordena, pois o Senhor é quem capacita o homem para viver cada projeto, cada plano, cada desígnio dos céus para a vida deles. Da mesma forma que o Senhor esteve com Josué, o capacitando e mostrando para todos que ele era uma escolha tua, assim o Senhor está fazendo, entregando autoridade, sabedoria, conhecimento, colocando as palavras certas nos lábios daqueles que o Senhor tem um propósito para que o teu nome seja glorificado, pois é o Senhor quem capacita quem o Senhor escolhe. Que eles não esqueçam que toda a honra e toda a glória é tua, Jesus. Não é sobre eles, não era sobre Josué ser um bom líder, mas era sobre o Deus que escolheu a Josué e o capacitou. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Da mesma forma que Deus, ele capacitou a Josué, ele também te capacitará. E você vai sim viver cada plano, cada projeto de Deus para sua vida, pois aquilo que você precisa, o Deus que te chamou, ele traz para sua história. Da mesma forma que Josué liderou com excelência, você vai fazer o que Deus designou para sua história e será com excelência, pois a autoridade quem traz para sua vida é Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.